Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então aqui começar mais uma análise pré-mercado, a nossa análise de número 18. O mercado ontem, deixa eu voltar aqui no replay só para você entender aqui. Ontem, o que foi falado, né? Você pode voltar aí também e ver novamente aí. Olha só, o mercado estava exatamente dessa forma ontem à noite. E eu comento que se o mercado ele volta e continua nivelando aqui fundos, se o mercado vindo aqui embaixo fazendo um choque no teste, a gente tem a oportunidade de uma compra e a gente poderia seguir comprado aqui. Eu comentei dessa região, né, que seria um ponto de interesse também, o mercado tocando, chegando nessa região. Seria mais uma coisa para estar contextualizando o cenário aqui para uma compra. O mercado, eu vou tirar aqui o replay. O mercado, então, ele abre e repara que ele sente a demanda quando ele se aproxima, logo na abertura, sente a demanda aqui, né? Então ele faz exatamente aquilo que a gente já havia comentado, né? Dele sentir a demanda, ele sentiu tanto aqui que chegou a furar nessa parte de cima. Isso aqui já mostra a pressão compradora aqui na região. E aí o mercado vem, toca aqui, ó, entra aqui nessa região de interesse de demanda, onde a gente já sentiu que a demanda tinha interesse aqui, né? E aí eu considero isso aqui um choque. O mercado não deixa um outro ponto para que a gente entenda. É o melhor choque? Não, não é. Mas todo o contexto era bom. Toda a leitura, toda a análise estava dentro do que a gente esperava, né? Então veja que o mercado ele vem caindo um pouco mais fraco aqui, ó, e de repente entra aqui uma pressão compradora. E aí eu considero esse ponto como choque, porque esse pavio como choque e não esse aqui, por exemplo. Ah, porque é muito micro? Não, não tem nada a ver. Mas porque esse pavio captura a máxima desse aqui. Então eu considerei dessa forma. Se tivesse dessa forma aqui, eu não teria considerado e eu não teria participado desse movimento, muito provavelmente. Mas como ele deixou dessa forma, com essa anatomia, o movimento, eu considerei. Tá? E aí o mercado ele vem fazer um teste aqui na região. Eu marco esse candle aqui, ó, como um candle de bloco institucional. Deixo aqui 150 pontos, o meu stop, 150 pontos, buscando 3 vezes esse risco, ou seja, 450 pontos. Tá? É o mínimo que a gente busca numa operação, 3 vezes o nosso risco. Desculpa pela voz, tá, gente? Já estou um pouco rouco. E aí o mercado ele desenvolve rapidamente, né? E faz o meu gain lá em cima de 450 pontos aqui. Então essa foi a operação, foi analisada ontem, né, essa possibilidade, e ela aconteceu, ficou bem nítido, ficou bem claro, né? Ontem quando eu falei dessa lateralização, cheguei a postar no Instagram um Reels, né, mostrando o trechinho do YouTube, aonde eu faço esse comentário aqui. Dessa possibilidade aqui. Qualquer coisa, se você não viu, vai no meu Instagram que você vai ver o trechinho do YouTube e o desenvolvimento da operação, ok? O meu Instagram é diogofm.invest. O TikTok também, diogofm.invest. Está no TikTok também, ok? E aí, depois disso, o mercado não faz mais nada. Ele só vai andando de lado, flutuando. O volume perdeu completamente o volume. Olha só essa queda de volume aqui, né? E aí, sem volume, né, o mercado ele começa só a andar, não tem operação, não tem nada para a gente estar caçando aqui. Qual contexto o mercado deixa agora para a gente aqui? Vamos ver aqui, ó.
eu vou trazer aqui para o gráfico de 5 minutos. Eu vou atualizar essa região, a grande região lateral, que ele ainda está nela. O mercado ainda está respeitando essa região aqui. Se você for analisar, né? Ele está analisando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar um pouco essa região, tá? Eu vou colocar aqui de forma... Dessa forma aqui, ó. Eu acho que vai ficar bem interessante aqui essa estrutura. E essas duas linhas aqui do meio, eu vou deixar elas tracejadas dessa forma aqui. Então, a parte forte da estrutura está aqui dentro. Tá? É a parte mais nítida, onde o preço tem mais trabalhado. Teve esses furos aqui para cima e teve esse furo aqui para baixo, né? E aqui de forma mais leve ainda. Eu vou considerar somente essa estrutura em caso de rompimento daqui, tá? Para isso, o mercado ele tem que fazer o quê? Ele tem que confirmar realmente de forma um pouco mais nítida essa lateralização. E como que ele faz isso? Dessa forma aqui, por exemplo, ó. Vou deixar um pouquinho para frente, ó. Dessa forma aqui, por exemplo, ó, o mercado ele vem novamente aqui, sente demanda. E aí ele vem novamente aqui, sente a demanda. Aí você está confirmando essa região aqui como uma região de possível acumulação ou distribuição do mercado, ok? E a mesma coisa na parte de cima. O mercado vem subindo aqui, pelo menos mais uma vez nessa parte de cima. Por quê? Porque aqui você já tem 3 toques aqui. Já existe aqui sim uma resistência muito nítida, né? E aí se ele sente mais uma vez aqui, aí fica muito bom esse contexto. E aí ele indo lá, capturando aquela liquidez, fazendo um bom choque. No teste, você tem uma excelente oportunidade vendedora, tá? Para estar operando na venda, fazendo choque, fazendo um teste, você já tem ali uma boa oportunidade de venda. Se for aqui embaixo, ele precisa pelo menos, no mínimo, mais uma ou mais 2 vezes, e aí sim ele captura, faz o choque, faz o teste, e aí você tem uma oportunidade de compra aqui nessa região. Esse miolo aqui, eu vou deixar marcado, porque é a parte onde o mercado mais está concentrado. Se eu traçar uma POC aqui, do princípio ao fim, deve dar mais ou menos nessa região de 50% aqui. Olha só, bem próximo aqui, é um meio, né? Então assim, está um pouquinho mais para cima, o que demonstra um pouco mais de força de fundo. Mas está bem próximo aos 50% aqui dessa estrutura. Então, eu vou deixar esse miolinho marcado porque está interessante. Claro que já vazou para lá, já vazou aqui embaixo. Então, assim, perde um pouco o contexto dentro daquilo que a gente gosta de ver, que são o nivelamento de topos e fundos. Mas vale a pena deixar. Por isso eu marquei essa região aqui como a região principal da possível criação de liquidez. Se ele capturar em cima, fica muito melhor. Seja com um choque, né, direto, que é romper um fundo válido, mitigar, e aí no teste você tem a oportunidade de estar vendendo. Como, melhor ainda, se chega ali e aí ele começa a criar topos nivelados. E aí ele começa a nivelar os topos, né, captura, faz um choque, e aí no teste você tem a oportunidade de venda. É uma excelente visão aqui também de mercado, tá? Fica ainda melhor do que só o choque. A microestrutura sempre é melhor do que somente o choque. Agora, a gente está vivendo num momento de topo histórico, né? E essa aqui é uma região de topo histórico. Se você for ver, olha só, deixou esse topo triplo aqui. Então, olha o tamanho da liquidez que tem aqui nessa região. É muita coisa, muita coisa. E isso aqui deixa o contexto muito melhor para vendas acima desse topo, tá? Agora, se o mercado só vai subindo muito forte, e aí ele vem retornando fraco, e aí ele começa a nivelar fundos aqui, ó. Se ele vier aqui e faz um choque, no teste você tem uma oportunidade de venda também, tá? Você fica muito bem contextualizado aqui nessa região. Se o mercado ele já começa a sentir a oferta daqui mesmo, desse ponto,
E aí ele cai forte e vem voltando, mas vem voltando mais fraco. E começa a nivelar os topos aqui. E aqui dentro ele faz um choque, capturando a liquidez do topo. No teste, você tem a oportunidade de seguir vendido aqui esse flow, tá? Fica muito bem alinhado também para seguir uma continuidade aqui nesse contexto, tá? O mercado só vir aqui fazer um choque é uma oportunidade? É arriscada, mas é. Assim como essa daqui foi arriscada, mas foi uma oportunidade, pagou 3 para 1, 450 pontos. Então, tudo depende. Qual é a sua disposição ao risco? O quanto você está disposto a arriscar? Como é que está a sua gestão de risco? Como é que ele fez esse choque? Como é que ele veio caindo? Isso tudo você tem que avaliar, tá? Antes de entrar numa operação. Qual o tamanho do meu stop? Isso tudo tem que ser avaliado, tá? Mas, numa volta do mercado, por exemplo, seja aqui, nivelando fundos, para seguir um flow comprado. Como aqui, ó, para você seguir o flow vendido numa lateralização onde ele cai forte, cai com candles amplos, saudáveis, vem voltando com aqueles candles pequenos, sem muito volume, vem subindo, mas vem subindo de lado, esquisito, e aí cria uma microestrutura dentro dessa região. Eu vou deixar essa região aqui marcada, é o mesmo contexto dessa outra região aqui, tá? Eu poderia marcar toda a estrutura, não teria problema algum, não estaria errado, toda a região é válida. Mas eu vou marcar somente esse miolinho aqui, ó, só esse miolinho aqui. Por quê? É a região, vamos dizer assim, mais prime da lateralização. Por isso que não é uma coisa comum, mas eu marquei só esse miolinho aqui, porque é onde o preço trabalhou a grande e maior parte do tempo, dentro desse range. Então esse range aqui, que está aí na faixa de 330 pontos, é uma região muito forte do preço, é um ponto muito forte de interesse, tá? Então, se o mercado sair dali com força de oferta, ao retornar, né, criar uma microestrutura, não é só fazer um choque, é criar uma microestrutura, capturar uma liquidez, fazer o teste para você ter a venda. Por que criar a microestrutura e não somente o choque? Porque nós entendemos, dentro daquilo que a gente tem como filosofia operacional, que o mercado, para que tenha um bom desenvolvimento, ele precisa de quê? Capturar liquidez. Capturar liquidez. E se você, como todos que operam essa estratégia ou bem semelhante a ela, conhecem, né? Se você não sabe ou não consegue identificar a liquidez, você se torna a liquidez. Então, para que nós não venhamos nos tornar a liquidez, nós aguardamos sempre a captura de liquidez, para que o trade fique mais contextualizado, mais saudável, mais uma alta probabilidade de assertividade, tá? E aí, se o mercado ele sai e ele volta e não captura nenhuma liquidez e faz um choque, tem grande chance do choque falhar. Tem grande chance do choque falhar. Então, por isso, é sempre interessante uma captura de liquidez. Tá? Sempre interessante uma captura de liquidez. Seja para compras como para vendas. Tá? Se o mercado vier aqui, ó, e criar uma liquidez, ok. Se ele só vier e simplesmente ele faz um choque, ele tem uma alta probabilidade de falhar esse choque, porque ele fez um choque do nada, ele não capturou nenhuma liquidez, ok? Então, a gente sempre opera na captura de liquidez. Temos a possibilidade de seguir o flow, seja comprado ou vendido, né? Como já mencionei. Aqui embaixo só um choque é uma possibilidade, assim como aqui em cima só um choque também é uma possibilidade, tá? Para a reversão dos movimentos. O mercado, eu tenho esse fundo, né, marcado, eu mencionei ele no último análise pré-mercado. Não é o melhor fundo, não é, né, nem esse. Por quê? Porque ele não rompeu esse topo aqui. Foi quase lá, mas não rompeu. Mas esse fundo rompe esse topo e esse topo. Esse fundo rompe esse topo. Então já fica interessante, né? E esse aqui? Não considero. E esse aqui? Também não considero, tá? Então, se o mercado ele cai forte aqui, por exemplo, e aqui, bem distante daquela liquidez, tá? Ele induz, por exemplo, os compradores, já distanciou bastante dali.
Se ele perde aqui, ó, você tem a oportunidade de seguir o flow na falha desse choque, que foi um choque de indução, tá? É um choque de indução. A gente está falando aqui uma distância de 800 pontos. É muito distante, muito distante. Se ele capturar aqui o fundo, o choque tem que ser mais aqui, ó, mais micro um pouco, ó. Aí faz o teste e aí segue lá, na captura lá de cima. Aqui, a mesma coisa. Aqui sim, beleza. Agora, não foi lá em cima, andou 2.000 pontos, fez um choque, distanciou muito. Aí o que é ideal? Microestrutura, captura de liquidez, para seguir o flow, né, da reversão. Se vier aqui embaixo, começar a nivelar nessa região os fundos, na captura dos fundos você tem sim a possibilidade de seguir numa compra, tá? Agora, só um choque muito próximo aqui é muito arriscado. Muito arriscado, tá? O ideal, microestrutura, ok? Basicamente é isso, né? Vamos ver como que o mercado vai abrir. Tá aqui essa região aqui, que é uma região que ficou interessante, né? Onde o mercado está gastando muito tempo, muito tempo. Desde que ele chegou nessa região, a gente já tem 1 dia e meio que o mercado está nessa região. O mercado está nessa região há 1 dia e meio. Então ele está gastando muito tempo aqui. Quais são as possibilidades do mercado estar gastando tanto tempo aqui? Ele está fazendo uma possível distribuição. Se for distribuição, o choque é ali em cima para você pegar uma venda, onde ele vai capturar a liquidez dessa distribuição e seguir o seu flow de corretivo, né? Seu flow corretivo. Agora, se isso aqui for uma acumulação, o mercado vai ter que capturar aqui embaixo para seguir o flow. Pelo menos essa é a expectativa que a gente tem do mercado, né? A gente já sabe que o mercado está bem esticado há algum tempo já, né? Ele vem numa alta, uma sequência de alta muito grande, muito grande. Olha só, olha só. O mercado ele subiu aqui, ó, subiu cerca de 16.000 pontos, 16.000 pontos em 15 dias, mais ou menos. Então é muita coisa. Olha só, a última vez que a gente ficou bastante tempo, né, numa lateralização aqui, ó, aqui mais ou menos. Peraí. O mercado ficou aqui cerca de 2 dias. 2 dias. Pouco mais de 2 dias aqui. Deve ter dado bem mais, né? Porque aqui conta. Deixa eu colocar em barra diária. Deixa eu marcar aqui a região. Vamos ver uma barra diária aqui, ó. Olha só. Olhando aqui a barra diária, a gente vai ver. O mercado ficou quantos pregões aqui? Ó? Ficou 1, 2, 3 pregões. 3 pregões completos dentro dessa lateralização e depois só veio caindo, corrigindo aqui essa alta que também foi bem esticada, ganhou tempo e distribuiu. O mercado vem subindo e ele está aqui há basicamente 1 dia ou 2, né? Ele chegou nessa região aqui. Ele chega nessa região, tá aqui, ó. Chega nessa região aqui, segundo dia, basicamente aqui nessa região. Então, olha só, ele chegou nessa região aqui no dia 27. 27. Não, 27 foi hoje. Ele chegou aqui, ó. Dia 26. Então tá 2 dias mesmo aqui. Pode ser que fique mais 1 dia aqui nessa região? Pode. Pode ser que daqui ele já faça alguma coisa? Pode. Claro que pode. Então, é ficar ligado que essa região ela está muito interessante. Às vezes, aquele trader mais impaciente fica pensando assim, nossa, mas tem 2 dias, está lateral, está ruim, que mercado chato. Não tem disso. Quando o mercado começa a ficar assim, é bom. Por quê? Quando sai dali um movimento, é aquele movimento que você pega um trade gigante, você pega um movimento muito bom, direcional, e é aquele movimento, é aquele dia que você consegue, você entra num trade, faz o seu take, o mercado te dá uma continuidade do flow, você entra de novo, pega outro trade, e é assim, é muito bom, tá? Não é ruim não, é muito bom. Só que você tem que entender que
você tem que ser paciente no mercado. A gente está aqui para observar o movimento de preço, tá? E essa é a observação que eu estou fazendo aqui. E chamando a sua atenção para que você também observe esse movimento aqui, que está muito bom. Esse miolinho aqui está muito interessante. Essa lateralização que tem se formado aqui está muito interessante, tá? Então, a nossa análise pré-mercado de hoje é isso. Você tem que ficar atento nesses pontos e nas possibilidades que o mercado pode vir a criar, que é aquela queda que cria uma microestrutura para continuar um flow, ou aquela alta que o mercado vem voltando fraco, cria uma microestrutura e você pode seguir o flow. São as oportunidades que o mercado pode criar, né? Ou então vem aqui embaixo, cria aqui uma microestrutura, ou então o mercado ele vem caindo muito forte, e aí faz um choque assim do nada, já longe da liquidez, e aí falha esse choque, e aí você tem uma oportunidade para seguir, né, a continuidade aqui do flow, porque falhou o choque, você entra, ele deixa um ponto de interesse institucional ali naquela região, ele cai forte, ele volta fraco, faz um choque, induz pessoas a comprarem, aonde a gente não está fazendo nada, porque ele não capturou uma liquidez, já está distante daquela liquidez que foi capturada lá atrás, está caindo forte, saudável, com interesse, faz um choque, ele quebra esse choque com muita intencionalidade de oferta aqui, por exemplo, e aí no teste você tem uma possibilidade sim de pegar um trade aí e seguir essa tendência, tá? Então essas são as oportunidades que o mercado pode gerar amanhã, e amanhã a gente está de volta aqui gravando uma nova análise pré-mercado. Fica com Deus e um forte abraço.